Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui é um espaço onde você desacelera para histórias com sentido. Em um mundo cada vez mais em velocidade 2 vezes, gostamos de histórias com profundidade, onde falamos sobre vida, espiritualidade, carreira, negócios, dinheiro e outros assuntos importantes para o seu dia a dia. Aperte o botão vermelho, porque algumas verdades precisam ser ditas, algumas respostas já estão com você e alguns caminhos começam com um simples toque. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E hoje nós recebemos a Ana Cristina. Olá, eu sou a Ana. Muito obrigada por estar aqui, Ana. Eu que agradeço. Achei sensacional essa introdução. Ah, obrigada. Eu gostei. Me senti introduzida também. Ah, muito bom. Até porque você já nos contou que gosta de conversas profundas. Adoro. Né? E não tem vocação para ser morna. Isso, eu amei essa frase. Até porque tem uma frase bíblica que diz: Deus vomitará os mornos. Exatamente. Então você não tem vocação para ser nenhuma. Ana, aqui a gente começa com uma pergunta profunda. O que é importante na sua vida? Tenho muitas coisas importantes, eu creio. As minhas raízes, né? Quem eu sou realmente, assim, quem que a Ana é, né? Eu acho que isso é importante, porque foi um processo de construção e ainda estou em construção, né? Talvez deveria carregar até uma plaquinha, né? Em construção. A palavra do Senhor, eu acho que faz parte dessa minha raiz bem profunda, é onde eu me alicerço, eu acredito até que é o meu manual de vida. Depois, a minha família, o José, né, que é o meu marido. O José é meu segundo marido. E é tão interessante, né? Talvez ele fosse meu único marido, porque com ele eu realmente me sinto super casada. E a Olivia e a Emília, que são minhas meninas. A minha profissão, que eu gosto de ser nutricionista. Eu tenho orgulho de ser nutricionista, entendeu? De saber mexer com a comida, com o alimento, de entender que isso é remédio e que na dose errada também pode ser um veneno. Acho que é isso, acho que essas são as coisas importantes para mim. Então, a minha raiz, de onde eu vim, né? A palavra do Senhor, a minha família, nessa ordem, José e as meninas, a minha profissão. E aí depois vem as crialinhas, o meu esporte, que eu adoro, a leitura, estudar. Então, essas são coisas importantes para mim. São muitas coisas, tem muita coisa importante na sua vida. Pelo menos o que você lista aqui para nós dá uma dimensão de muitos aspectos da vida. E eu fiquei curiosa, porque a palavra do Senhor me tocou. Sempre foi? A palavra do Senhor sempre esteve entre os seus valores? Ou algo aconteceu que te levou a essa vou chorar, conexão? Pode. Não tem lencinho, só botão vermelho. Mas vamos lá. Nós vamos trazer o Sim. Tá? Bom, deixa eu ir assim. Eu nasci num lar cristão, né? Mas com pouca profundidade cristã. Quando foi isso? À medida que eu fui crescendo, eu fui tendo necessidades. E é muito engraçado. Tem um buraco. Essa hora que eu choro. Tinha um buraco dentro de mim. Do tamanho certinho da palavra. E aí, a hora que ela veio, pronto, tudo ficou bem mais fácil, tudo ficou mais tranquilo. E algumas coisas passaram a fazer muito sentido. Outras não fizeram sentido. Mas elas não precisaram obrigatoriamente ser explicadas, entendeu? É como se a gente entendesse que tem algo muito maior, soberano a nós, que cuida da gente e que mesmo quando tá dando tudo errado, tá tudo certo. Segue, continua, não para no meio do caminho. Então é isso, eu devia ter o quê? Acho que uns 20 anos, mais ou menos. Tava andando a pé, já morava no centro da cidade. Eu tive uma fase que eu morei perto do Praia, né? Para quem é daqui de Uberlândia, é uma região, um dos bairros mais antigos da cidade, né? E aí minha mãe e meu irmão, a gente mudou pro centro da cidade. E aí eu tava andando, voltando da escola, e eu passei perto de uma portinha muito estreita, e isso é bíblico também, muito estreita, e tinha um som, a música que vinha lá de dentro. E aí eu comecei a escutar aquela música, eu falei, nossa, eu quero ficar nesse lugar.
E aí, não tinha, a porta estava entreaberta, não tinha placa, não tinha nada. Eu terminei de abrir a porta, entrei num corredor estreito, longo, lá era uma casa de oração. Sentei lá e fiquei lá. E aí eu comecei a falar, gente, eu acho que esse era o buraco que tinha na minha vida e que eu precisava de alguma coisa para tampar. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ir todos os dias nessa casa de oração, quase que um rito religioso. E aí, aquilo não foi servindo mais. E aí, eu comecei a estudar a palavra. E aí, eu comecei a entender por que fazia tanto sentido na minha vida e por que o meu buraco era tão grande, né? Porque eu tinha muitas perguntas, muitos questionamentos que eu não conseguia responder com as coisas que estão aqui na superfície, né? Eu precisava do extraordinário. E aí, a palavra foi suprindo, foi suprindo, foi suprindo. E é lógico, talvez falar isso para psicóloga seja óbvio, né? Mas a gente cresce. Então, não sempre foi assim e não sempre será assim, né? Eu acho que foi pequeno e vem crescendo, né? E é nesse lugar que eu quero crescer. Você fala assim, Ana, onde você quer realmente crescer, desenvolver? Na palavra do Senhor. Isso eu não tenho dúvida. Né? Isso eu não tenho. Então foi assim, eu tinha uns 20 anos, hoje eu tenho 49, então tem quase 30 anos que eu sou uma pessoa realmente convertida. Por que eu falo realmente convertida? Porque, imagina assim, antes eu sabia de algumas coisas, mas eu não tinha nenhum entendimento e nenhuma conversão para aquilo. Eu não agia em favor daquilo, eu não deixava de reagir em favor daquilo. Então, à medida que eu fui conhecendo a palavra, o meu jeito de viver mudou. Aí alguém pode falar assim, nossa, que papo é esse, né? Ué, muda. Me dá um exemplo de alguma coisa que aconteceu na sua vida que às vezes você teria agido de forma diferente. A gente muda a mansidão. Primeira coisa é a mansidão. Você deixa de ser tão reativa. Você entende que não é sobre você mais. Que é também pelo outro, sobre o outro, e que é da sua parte e devagar. Aceitar, perdoar, andar a segunda milha, né? Fazer mais um pouco. Então você fica, acho que a palavra talvez seja resiliente, mas não de um jeito humano, onde tudo custa muito caro. Você fica resiliente porque você entende que não precisa reagir a todas as coisas, que não precisa julgar todas as coisas. Você diminui muito os julgamentos, você fica um pouco mais leve nessa questão do julgamento. Então, isso eu acho que foram as coisas que mais mudaram. Então, eu fiquei mais mansa, porque eu era muito mais brava, muito mais reativa. Eu passei a julgar menos, eu passei a falar menos. Né? A gente fala menos em rodas, ouve mais. Passei a excluir alguns comportamentos. Eu nunca fui de beber, mas assim, comportamentos que vinculam um pouco de promiscuidade, sabe? Não quero ficar perto, não julgo, mas não quero perto de mim. É isso, eu acho que vai mudando, sabe? E é assim, essa coisa do crescimento, você cresce dentro daquilo. A palavra, ela é envolvente. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a se envolver com ela. E ela é muito viva, ela é muito dinâmica, né? O mesmo versículo que você lê, ele vai fazendo outro sentido na sua vida à medida que você vai vivendo. Então, é muito legal por isso. E aí, quando eu me descobri nutricionista, fez muito sentido, porque eu pensei, bom, eu preciso ajudar as pessoas, né? Porque eu entendi que eu preciso, que faz parte da minha caminhada aqui, auxiliar, ajudar, perdoar, não julgar. E aí a profissão me ajudou muito. Como nutricionista, eu entendi que eu tinha uma função. Porque eu não sei se vocês já sentiram isso, mas vocês já sentiram sem função? Já. Parece que a vida não sem tem muita sentido, utilidade, né? Fala assim, gente, mas o que eu vou fazer para o outro? Sem ser pro doméstico, né? Sem ser colocar água pro cachorro, fazer o almoço e a janta, limpar o banheiro, tirar o lixo. Como que eu vou marcar o... Então, teve uma fase da minha vida que eu senti assim, nossa, mas será que é com isso mesmo que eu vou trazer uma marca? E aí, com a palavra de Deus, eu entendi que sim, que o dom era depositado e que eu precisava só de usufruir disso. Eu acredito profundamente, né, na parábola dos talentos e que Deus realmente nos deu os dons e esses dons são as chaves
de ajuda ao outro. Como eu vou ajudar os outros em suas questões e resolver problemas. A base é esse dom. São os talentos. E geralmente o talento é aquilo que a gente faz com tanta facilidade que a gente quer fazer de graça, né? A gente não vê valor, a gente não enxerga. Mas é essa profundidade. Eu nunca senti isso. É interessante, né? Desde muito pequena isso me toca. Tanto que até esse projeto aqui, pra mim, é nitidamente um presente que eu ganhei. Tanto que quando eu tenho preguiça ou que eu quero desistir, as inúmeras questões, eu falo não. E eu sempre falo para Deus. E aconteceu isso essa semana, que teve um desencontro, né, das questões dos convidados. Aí eu falei assim, Deus, ok, eu estou aqui, é para eu fazer, é meu dom, é meu talento, tá, mas tá com essa dificuldade. E aí passou 10 minutos, veio um insight, eu mandei mensagem, né, pro seu irmão, que é o nosso contato de relacionamento. Então isso não é à toa. E aí deu certo, a gente fez o convite para você antes de quarta-feira. Então, assim, existe algo maior que rege as coisas. Eu tenho certeza disso. Isso me deixa um pouco confortável, Sim. né? Porque aí, uma coisa que foi muito boa na minha vida, depois que eu comecei a estudar a palavra, viver a palavra, eu entendi que eu não preciso controlar nada. Ainda eu tento? Lógico que eu tento, né? Eu falei pra vocês. É da natureza humana, né? Antes de chegar aqui, tive vários desafios. Então, esses desafios eles precisavam ser rompidos, né? Então, exigia um certo controle, um domínio próprio de mim, né? Mas eu já não tenho mais aquela aflição de que quando uma coisa não dá certo, eu já não me culpo. Sim. Não tenho mais isso, sabe? Vivi uma fase assim, que eu me culpava. Hoje não me culpo mais. A minha parte, a minha responsabilidade, sou honesta e sou fiel a ela, mas não pego de todo mundo, como se tudo fosse para mim. Sim. E você comentou sobre o José na sua introdução, que você se sente casada e que ele provavelmente seria o único. Me conta mais sobre isso. O que o José faz ou por que você sente isso com o José? Isso é legal, né? Não é o que o José faz, na verdade, é sobre o casamento mesmo, né? Vocês são casadas? Eu não. Não Sim. mais. Sim? Já fui. Tá. Então, talvez é uma conversa boa, né? Porque você tem o seu casamento, eu tenho o meu casamento, você teve o seu casamento. Na verdade, o meu é o segundo casamento. O meu também. E assim, a gente aprende a casar? Não. É igual aprender a ser mãe? Não. Mas existe uma certa sintonia quando as coisas... quando as pessoas têm o mesmo propósito. E... é mais ou menos isso que acontece. Além da admiração que eu tenho por ele como homem, como profissional, eu sinto que existe um propósito grande em estarmos juntos. Então, é por isso que eu acho assim que ele é realmente o meu marido, porque as coisas, elas têm como se fosse um quebra-cabeça que realmente se encaixa, né? Não precisa de esforço para a coisa acontecer. Ai, Ana, então vocês não têm desafios inúmeros, crises gigantescas, mas existe um propósito muito maior, né, que vai além de criar os filhos, sabe? Que vai além de acordar todo dia de manhã, trabalhar, ser companheiro de conta, ser companheiro de canal de televisão. É muito maior do que isso. Então, é isso, assim. É uma pessoa que eu me sinto confortável em tudo? Não. Nós somos o sol e a lua. Mas eu me sinto complementar o tempo todo. Então, eu me sinto amparada, porque é complementar, entendeu? Eu me sinto amparada pelo relacionamento, pelo homem, pela nossa construção juntos. Então, é um casamento. É isso, assim, que eu sinto. E vocês compartilham o mesmo credo, mediante Deus? Hoje, sim. Hoje, sim. Quando eu conheci o José, antes de nós começarmos a namorar, eu falava assim, Deus, você me manda um marido cristão? Me manda um crente, de verdade, que carrega a Bíblia, que lê a palavra, que vai me ajudar. E o José veio completamente diferente. E eu falava com Deus, falava, Deus, mas você tem certeza que é ele? E foi tão legal o processo de amadurecimento da fé dele, porque amadureceu a minha também. Tirou muito da minha religiosidade. Eu passei a ser uma mulher mais livre, né, para amar o Senhor, independente da crença, sim, do nome, da denominação. E o José foi alcançando o lugar dele em Cristo, foi entendendo o papel dele, e ele tem a caminhada dele, eu tenho a minha, mas nós temos esse encaixe, sabe? E eu acho que ele falaria a mesma coisa de mim, no sentido assim, de apoio, de amparo, de ser realmente casado.
Porque às vezes, assim, eu não sei se talvez as pessoas que estão nos ouvindo vão sentir isso. Às vezes a gente não se sente casado com o outro, apesar de estar. Eu vivi isso no meu primeiro relacionamento. Eu não me sentia casada, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito desamparada, às vezes. Não que eu achasse que ele tinha que me salvar em todas as coisas, mas assim, nas coisas comuns, eu me sentia muito sozinha, muito descasada. Tipo, Da compra do supermercado até a definição de uma viagem. Ah, você vê, vai ser assim, sabe? Essas coisas muito... era uma ou é república. você que faz, ou é você que aceita 100%. Não existe uma coisa que é comum, que tem é uma discussão, que é compartilhada. construída junto. Entendeu? Então, eu acho que isso que aconteceu no meu casamento com o José. A gente construiu uma relação, apesar de sermos completamente diferentes. E essa construção, ela tem andamento constante, a gente tem os nossos conflitos, mas a gente se sente amparado um pelo outro. Tipo, tá difícil, pega na mão mais forte. Não vai dormir separado, não vai achar que acabou o mundo, porque não acabou. Então ele pensa assim também, e assim a gente vai. Nós temos um botão vermelho aqui que a qualquer momento Ah, você tá. pode usá-lo, tá? O seu primeiro casamento, algumas religiões pregam até que a morte o separe, né? Foi muito difícil para eu como que separar foi? do meu ex-marido. Foi muito difícil. Primeiro, porque eu acreditava realmente que eu tinha casado para ficar casada. Segundo, que eu tinha os meus medos pela minha religiosidade. Eu vou falar, né? Porque talvez eu vá edificar a vida de alguém. E um dia eu fiz uma oração, talvez a mais legítima da minha vida, que eu não dava conta mais de viver aquela situação que eu estava vivendo. E com mais ou menos uns 30 dias, meu ex-marido pediu para separar. E aí eu saí de casa e foi muito difícil, aconteceram muitas coisas, porque não existe separação fácil. Mas aí acabou. Sim. Acabou. Do jeito que começou, acabou. E engraçado que eu lembro que a primeira noite que eu dormi sozinha, que a separação demora, né? Demora sair de casa, demora juntar as coisas, demora. Mas a primeira noite que eu estava realmente separada, eu dormi a noite inteira. Aí eu pensava assim, gente, será que eu tô sendo leviana a tudo que eu já vivi? Eu pensei essas coisas. Mas depois eu entendi que não era o propósito, né? Foi uma coisa que eu quis, que eu tentei, mas que não tinha propósito nenhum naquilo. Não tinha essa complementação, né? Então, não foi difícil só para mim. Eu sou honesta nisso, né? Não foi difícil só para mim. Provavelmente para ele foi. Não foi ruim, sempre. Foi bom também. Mas não tinha essa coisa da pecinha do quebra-cabeça, sabe? Essa sensação de que vai sempre encaixar. Sim. Se molhar, mas dá para encaixar ainda. Né? Se perder, se amassar, igual lá em casa tem cachorro. Cachorro come as peças no quebra-cabeça, pega, mas ainda dá. Sabe? Então, assim, salvo todas as dificuldades, as peças se encaixam ainda. Então, no meu primeiro relacionamento, a gente não tinha esse encaixe. Então, eram dois casados sozinhos, provavelmente. Eu imagino que ele também sentia a mesma coisa. E foi isso. E aí, logo depois eu conheci o José. Não sei se existe amor à primeira vista, mas foi, assim, uma coisa muito boa. E eu pensava assim, Deus, será que é ele? Não deve ser ele, não. E depois eu pensava, não, mas eu acho que é ele. Nossa, mas a gente é tão diferente. E assim foi. E aí essa brincadeira toda tem 13 anos. Que legal. Você fala de coisas, acho que fui pensando algumas coisas, né? Então você fala de admiração. O quanto é importante num relacionamento nós admirarmos o outro, um ao outro. Eu digo que isso é essencial para um relacionamento dar certo. Um outro ponto que você traz e que é muito comum nas relações é a solidão a dois. Existe até uma música que fala de solidão a dois. Então, o quanto, às vezes, essas peças que não se encaixam gera esse sentimento, essa sensação e essa percepção de solidão. Então, acho que isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E um outro ponto também que me chama a atenção é de você tão genuinamente, né, e tão intimamente fazer os seus pedidos.
seus pedidos com o pai lá de cima, né? E na verdade é o pai que está aqui dentro, né? E quando você faz esse pedido ou esses pedidos tão genuinamente, o quanto as coisas acontecem na medida do que é preciso e necessário para você e para ele. Você teve uma confirmação que era o José? Várias sensações me envolviam nisso, mas assim, até essa oração legítima que eu falei que eu fiz, né, pouco tempo antes do meu ex-marido pedir o divórcio, eu tinha a sensação de que parecia que eu orava e não chegava lá. Eu falava, nossa, será que não passa do teto? Porque às vezes você pensa que não está sendo ouvida, né? E na verdade é porque a gente precisa aprender a esperar, né, algumas coisas. E eu não tive muitas confirmações, mas eu tive uma sensação de conforto que eu não tinha tido antes. Uma sensação de que, assim, mesmo não enxergando o futuro, estava certo. Agora você fala por quê e como, não sei. Mas eu tinha essa sensação, né? E vieram alguns desafios, quando a gente foi ter ter as meninas, né? Então, assim, mas era uma sensação de que era ele, né? De vez em quando eu emburrava, falava, Deus, não é possível que é ele. Aí vinha depois uma sensação de, tá vendo que é ele? É isso. E aí uma coisa Acho também, que não é complicado, sabe? É simples. Um ponto que também me chamou a atenção na sua fala anterior é quando você quando você terminou, e a primeira noite que você dormiu sozinha, e você teve a certeza de que ficou bem. Sim. Você teve isso também? Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente toma uma decisão ou algo acontece na nossa vida e vem uma sensação de paz aqui dentro, é porque é aquilo ali mesmo. É aquilo que tem que acontecer, né? E você também fala de orar várias vezes e perceber que não era atendida, mas tem um tempo que a gente acha que as coisas têm que acontecer, mas tem um tempo que é lá de cima e que é dele, e que ele fala, é no meu tempo, não é no seu. Que eu acho que é onde a gente sai desse lugar de controle, né? Posso falar uma coisa que é legal? Pode. Assim, depois de muito tempo, eu comecei a entender o seguinte, imagina que a nossa vida é um quadro. E nesse quadro tem um trono. E nesse trono, eu estava lá sentada. E embaixo do meu trono estava Deus. E eu falava assim, Deus, faz isso, tá? Uhum. Deus, faz isso, tá? E aí, teve umas fases que eu deixei outras pessoas sentarem no meu trono. O medo, né? Quando a gente se divorcia, a gente tem medo. Muito medo. A gente tem medo, porque de repente o telefone para de tocar, os amigos somem, você vira um problema. Eu me divorciei, eu tinha 36 anos, era nova. Então, assim, quem é que vai te chamar para alguma coisa? Se tá todo mundo junto, casado, né? Então, aí, de vez em quando, o medo sentou no meu trono. De vez em quando, sabe? Aí eu fiquei lá embaixo junto com Deus. E aí, teve um determinado momento da minha vida que eu entendi, que foi nessa época, né? Quando eu me entreguei, eu falei, Senhor, me tira daqui, faz o que o Senhor achar que tem que fazer, porque eu tô fazendo tudo errado. Tá muito ruim o que eu tô vivendo. E assim, não tá certo. Uma resiliência burra, sabe? Insistindo numa situação que tô fazendo mal pro outro, fazendo mal pra mim, tá errado. E aí, eu peguei e falei, vai, pode sentar. A casa é sua, o trono é seu, eu sou sua filha e sua serva. Então, a partir de agora, você toma conta. E aí, quando isso aconteceu, o medo rodeou. As inseguranças rodearam, mas elas nunca mais sentaram no trono da minha vida, entendeu? Elas não me governaram mais. Ai, Ana, você é uma mulher sem medo, Não. Só que elas não me governam como antigamente governavam. Então, eu tenho mais... Calma. Se render Não à é vida, você que tá no controle. Não. Respira e obedece, vai. Sim, se render à vida, se render a Deus. Então é mais ou menos isso, sabe? Então eu tive uma fase da minha vida que eu acho que eu tava lá embaixo, eu tava lá em cima do trono, então eu orava como se eu fosse uma chefinha, sabe?
Como se estivesse abrindo um chamado no saque, @Deus. Eu falo isso pra minha filha. E, na verdade, sem saber a ordem certa. Porque e listando, né, as minhas depois prioridades. Sim. E aí, então, em um determinado momento, isso, acho que de tanto eu cansar, né? Tem gente que fala que a gente não muda quando a gente sofre, né? A gente só muda quando a gente tá realmente cansado. Então, de tanto eu ficar cansada de lutar, aconteceu essa oração genuína, essa entrega, e aí eu acho que a coisa fluiu por isso. E aí o José aconteceu, depois a Olivia e a Emília, e aí foi acontecendo. Eu queria saber se você usa esse seu aprendizado de vida, esse seu aprendizado de vida, todo esse desenvolvimento, e me chama muita atenção quando você diz que eu estou em constante aprendizado. Eu não estou pronta. Eu vou me fazendo, eu entendi isso, eu vou me fazendo no processo, na caminhada. O que eu quero saber é se você usa esses aprendizados na sua profissão. Eu uso. Como é que você faz, então, essa transposição, essa transferência de aprendizado e de conhecimento na sua profissão? Olha que pergunta complexa, mas é mais ou menos assim. Quando a gente consegue... a primeira coisa que eu acho que na minha profissão exige para que eu use o que eu... Além do que eu estudei, o que eu vivi, eu tenho que ter uma boa escuta. Então, eu tenho uma consulta longa, porque eu falo pouco e escuto muito as pessoas. Então, eu preciso escutar elas, entender a origem da queixa e tudo mais. E aí, quando eu estou escutando, é como se eu me colocasse no lugar do outro. Sabe? Uma espécie de compaixão, mas eu sei que a gente nunca vai sentir o que o outro sente, mas é uma compaixão. E aquilo comunica com a minha história, com as minhas vivências, e de alguma maneira, que eu também não sei explicar exatamente como, fica mais fácil, vou pôr entre aspas, convencer o outro a fazer o que tem que ser feito por ele. Então, sim, eu uso. Cada um de um jeito, né? Eu acho que a minha história, eu entender que eu estou em processo de construção, significa também que eu preciso de você, Carla, eu preciso de você, sabe, Renata? Então, isso faz bem para mim. Então, eu preciso do meu paciente, eu preciso do meu cliente. De alguma maneira, ele vai fazer uma transformação grande em mim. Então, eu o escuto, e aí tudo que eu tenho dentro de mim, né, como se fosse um aparato emocional, de vivências e técnico, científico, eu faço um compilado para aquela história. Normalmente dá certo e às vezes não dá, né? Às vezes não dá. E aí a gente começa de novo. É uma fase que eu sempre falo para meus pacientes, olha, eu quero que dê muito certo. Mas se não der, não tem problema. A gente começa de novo. E como que é para você quando não dá certo? Porque diferente dos nossos clientes, o seu resultado anda por aí, né? O seu resultado é visto. Isso, e pode ser visto, porque os nossos, às vezes, a gente tem que deixar muito assim, né? Fica só para o outro falar, sim, né? Falar, mas o seu é concreto, visível. é palpável. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, posso fazer um parêntese? A gente vive uma epidemia de obesidade, né? Uma pandemia de obesidade. Mas também vive uma epidemia de emagrecimento? Vive. Então, o que acontece? Então, a gente vive uma população muito grande, obesa, sem respeitar a classe social, sexo ou idade. Hoje as crianças também estão convivendo com a obesidade. Muito fortemente. Né? E as crianças obesas têm muito mais chance de serem adultos obesos. Então, a gente vive uma epidemia da obesidade. E a gente tem vivido, né, de uns 2 anos para cá, 3, vamos falar assim, uma epidemia também do emagrecimento por medicamento. Nós não vamos falar mal de medicamento de forma alguma, porque tem indicação e tá tudo certo. Mas então, entenda o seguinte, como eu vivo uma epidemia da obesidade, as pessoas elas querem ser emagrecidas. Interessante, adorei. Elas não querem emagrecer, ser entendeu? Emagrecidas. Então, elas chegam no meu consultório e elas falam assim, eu vim aqui porque eu já fui no fulano e não deu certo. E me falaram que você vai me ajudar.
que você vai dar conta. E eu não emagreço ninguém, né? O que eu faço? Eu procuro uma chavinha dentro do meu cliente que abre a autorresponsabilidade. É só isso que eu faço. Então, e por que às vezes é mais fácil com esse cliente que já foi ali e acolá? Porque ele já tem uma história das coisas que não deram certo. Se eu tenho um bom ouvido e eu vou fazendo uma boa anamnese, eu vejo quais foram as estratégias que os meus colegas usaram e que não funcionaram. E aí eu vou atrás da que ainda não foi explorada. E sempre levando para ele a necessidade de ele ser responsável. Porque não tem jeito de ser emagrecido. Entendeu? As pessoas querem isso, mas não tem jeito. Como não tem jeito de tirar do paciente o diabetes, tirar dele o colesterol alto, é ele que precisa agir para. Então, qual que é a função desse profissional da saúde no meu caso, né? É achar essa chavinha. Porque ele já tem informação. Pensa, ele já foi 3, 4 profissionais bons. E por que não deu certo? Porque tem alguma coisa ali dentro que ainda não recebeu uma luz. Né? Tem uma sombra ali dentro. Tem uma sombra. E assim, tem pessoas que falam que querem ser magras, por quê? Para caber no mundo. Né? Nesse mundo hoje, a gente, de tanta harmonização, de tanta mudança, né, física, as pessoas estão ficando diferentes. Às vezes eu encontro com uma pessoa e falo, nossa, será que é aquela pessoa? E às vezes é. Mas ela tá tão diferente, mas por que ela era tão bonita? E ela continua bonita, mas por que ela tá tão diferente? Porque as pessoas querem caber, né? E aí, caber num padrão. Caber num padrão. E querem caber também num padrão de corpo. Então, às vezes, ela, lá dentro dela, às vezes ela precisa daquela gordura, né? E aí vocês são melhores nisso do que eu. Mas para a saúde dela, aquela gordura está trabalhando muito. E para a saúde social, emocional, às vezes mais ainda, porque ela não está cabendo no mundo de hoje. Então, elas querem ser emagrecidas por isso, porque tem algumas coisas que elas não queriam mexer e outras que elas precisam mexer para caber socialmente, né? Nesse mundo, nessa epidemia também de emagrecimento. De todo mundo tomar um remédio, de todo mundo ter uma receita para sair desse lugar da obesidade. As pessoas ainda confundem muito saúde e beleza relacionado ao emagrecimento, né? Como lidar com isso? Tá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existe a doença obesidade. Obesidade não é um estilo de vida. Obesidade não é uma condição só de um peso. Obesidade é doença. Obesidade não é só estética. Não, obesidade é doença. Né? Então, quando eu entendo que a obesidade é doença, fica mais fácil de cuidar, porque eu entendo que eu tenho uma doença. Quando eu entendo que eu tenho que tratar a doença e eu melhoro os parâmetros desse paciente, ele trata a doença que é crônica, ou seja, ele vai ter que tratar sempre. Aí, ele começa a ter algumas zonas, algumas aceitações, alguns lugares onde ele fica mais confortável. E aí, ele começa a se sentir melhor. E se sentir melhor também é se ver mais bonito. Mas querer caber num padrão estético que é difícil, né? Porque nós todas somos mulheres bonitas. Mas olha o tanto que nós somos diferentes. Né? E a mesma coisa é com o paciente. Então, a primeira coisa é entender que ele tem uma doença. Se ele tem uma doença, ele precisa tratar. E essa doença é crônica, ou seja, o tratamento é crônico. Né? É um manejo. A gente faz um manejo da doença. Então, o nutricionista maneja aquilo, vai manejando. Segundo, a partir do momento que ele começa a melhorar esses parâmetros de doença, ele começa a se sentir melhor. E se ele se sente melhor fisicamente, ele começa a se sentir mais confiante para para mudar o estilo de roupa, mudar o corte de cabelo, conversar, relacionar. Ele relaxa com as relações, né? Ele fica mais autoconfiante. Né? Isso, e ele fica mais receptivo. E aí ele fica mais bonito. Mas dentro de um padrão? Não obrigatoriamente. Porque o padrão é uma coisa muito fixa, engessada, né? Agora, se ele pegar algumas referências, ele vai se sentir cada vez melhor. Mas se engessar num padrão, aí não tem fim. E o tratamento fica só estético.
Mas como lidar com esse pessoal do meio, que às vezes, ao olhar, né, do leigo, não entra numa obesidade, mas principalmente as mulheres sempre estão correndo atrás ali dos 3, dos 5 quilos, ou não sabe mais o que é, se é tônus muscular, se é gordura. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, o profissional de saúde, é fazer uma boa avaliação. Porque quando você faz uma boa avaliação, você consegue mostrar para o paciente assim, olha, realmente tem alguns quilos de gordura a serem perdidos. Não o tanto que você almeja. Porque às vezes as pessoas têm números mágicos. Eu quero pesar 60 quilos. Ou eu quero X% de gordura. De gordura ou de massa ou de músculo. Massa Isso. magra. São números mágicos. Então, a primeira coisa, você tem que fazer uma boa avaliação. Aonde o paciente está. Né? E aí, traçar uma meta de saúde. E que tenha uma certa congruência com os desejos dele. Porque às vezes são legítimos. Mas sem cair nesse lugar só da estética. E aí você fala um negócio que é traçar uma meta de saúde. Sim. Gente, não é traçar uma meta de tal peso a ser atingido, é uma meta de saúde. Isso. Eu acho que isso é um destaque importantíssimo. E eu quero aproveitar essa obsessão pela magreza, né? Como é que ela tem impactado a saúde, principalmente nossa, das mulheres, e principalmente a partir de uma determinada faixa de idade? Porque olha só, quando a gente vai entrando aí no climatério, é um dos, talvez, junto com o sono, irritabilidade e calores, um dos sintomas também é o aumento do peso. E aí a gente entra numa paranoia. Então, como é que essa obsessão pela magreza tem impactado principalmente a saúde da mulher? Eu sempre falo que eu tenho vontade de abraçar todas as mulheres que vão no meu consultório. Todas. E quando eu tenho a oportunidade, quando elas me permitem, um abraço mesmo. Porque, primeiro, principalmente no Brasil, né? A gente tem um corpo muito exposto. O corpo é um capital, né? É muito exposto. Então, a gente fica naquele lugar de onde o nosso valor também está escrito no nosso corpo. Só interromper, corpo é capital e é objeto. Sim, corpo é capital e objeto. Então, assim, o valor da mulher está muito em cima disso. Às vezes, ela é uma mulher linda. Linda. Mas porque ela tem uma gordura abdominal, porque ela não está dentro de alguns, né, vamos falar assim, conceitos, ela não se acha assim. E aí ela vai entrar num parafuso. E se isso é acompanhado com a mudança, que é a menopausa, e que aqui é importante a gente fazer um parêntese. Menopausa é uma fase da vida. Né? Diferente da obesidade, que é doença, a menopausa é uma fase da vida. É diferente, nós vamos passar por ela. Todas as mulheres, se tiverem a sorte de viver muito tempo, passarão pela menopausa. Se tiver umbigo, vai ter. Exatamente, nós vamos passar por ela. Então, assim. É um privilégio. É um privilégio, porque tem a ver com envelhecer. Que é uma sociedade hoje que não quer envelhecer. Mas envelhecer também é um privilégio. Sinal de que eu estou viva. Imagina o seguinte, toda a ciência evoluiu para que nós aumentássemos a nossa expectativa de vida. Então, envelhecer é um privilégio, é uma evolução, e a menopausa faz parte desse movimento. Quando a gente fala desse movimento de emagrecimento severo, né, com medicação, o que isso impacta na saúde da mulher? Principalmente na perda da massa muscular e na perda da saúde óssea. Ana, mas e daí? E daí que massa muscular e saúde óssea tem a ver com autonomia no futuro. E quanto mais velha a gente tá, mais perto o futuro tá da gente. Não sei se deu para entender. Mas é assim, ó. Sim, uma coisa é você ter 20 anos e estar trabalhando com a sua massa muscular. Outra coisa é você ter 50 anos e estar trabalhando a sua massa muscular. Então, assim, quanto mais reserva de músculo eu tenho, melhor vai ser meu envelhecimento. Quanto mais velha eu sou e mais músculo eu tenho, mais autonomia no meu futuro eu tenho. Esse meu futuro está ao lado. Se eu estou mais velha, já na menopausa, e não me preparei para isso com ganho muscular, aí consequentemente tive uma perda de saúde óssea importante, porque o osso e o músculo estão ali pertinho um do outro,
aí o meu futuro está mais sombrio, porque o risco de perder a autonomia é maior. A massa muscular tem a ver com autonomia. Explica para nós o que significa essa autonomia. O que é autonomia? Tangibiliza para nós a autonomia. Desde pegar uma sacolinha do supermercado, tirar um cabide do guarda-roupa, tomar banho sozinha, conseguir se sentar. Fazer xixi é um agachamento. Sentar e levantar do Exatamente, todos os dias. Isso, vestir a roupa sozinha, ter equilíbrio para descer uma escada. Isso tudo depende da massa muscular. Então, quando eu faço esses emagrecimentos severos, onde eu não priorizo comer de maneira adequada, fazer exercício de maneira adequada, o risco da perda da massa muscular é muito grande. E, consequentemente, da saúde óssea. Então, a gente tem mais mulheres com osteopenia, osteoporose, mais mulheres com essa flacidez muscular, com essa perda muscular, e mais fratura, mais dificuldade de andar, né? A gente chama deambular, né? Mais dificuldade de andar. E vai perdendo a autonomia. Então, por quê? A custa de quê? De ter um peso X, de caber num vestido, num padrão. De entrar no manequim 36, 38. Exatamente. E a gente tem visto, né, os impactos dessa obsessão pela magreza. Cada vez menos. Eu tô ficando confusa. Cada vez mais os manequins, né? Estão menores. Estão menores. E tem mulheres reclamando que tá difícil achar manequim 42 nas lojas. Então, assim, é uma coisa cruel. Acho que eu quero dizer essa palavra. É algo cruel para conosco, as mulheres, a gente trabalhar esse padrão. Porque, vamos lá, o homem tá lá grisalho, tá lá naquela pança, e ele tá se achando lindo, gente. Ele não tem nenhum problema com a aparência. E nós ficamos nessa insanidade, nessa maluquice. Mas lembra que a gente falou que o corpo da mulher é um capital? O capital do homem é a prosperidade. Então, se tiver gordinho, barrigudinho, calvo, mas tiver com dinheirinho, entendeu? A sociedade claramente enxerga as coisas dessa forma. Mas é uma equação que não fecha. Não, né, fecha. Eu sei que você está sendo irônica, né? Mas é a realidade. É a realidade. Mas é a realidade. Mas vocês falando assim, me deu uma sensação estranha, porque emagrecimento e músculo, para mim, eles andam meio que juntos, né? Eu demorei para começar a fazer musculação, mas quanto mais eu faço, e eu achei que eu ia ficar grande, né, Graciane? Coitada. Eu falo franguinha, eu sou uma franguinha que eu vou ficando mais durinha, mas o meu biotipo não me permite ter muitas coisas que eu queria ter quando eu era jovem, mas eu não entendia sobre biotipo. Eu tenho as pernas finas e vai continuar fina, ela vai ficar mais durinha, mas eu nunca vou ter um colchão, porque não é do meu biotipo. Minha mãe não tem, minhas irmãs não tem, minha família não tem. Como que é isso? Como que diferencia, né, a questão do emagrecimento com a questão do tônus e da construção muscular? Emagrecer, vamos falar assim, no pé da letra, é perder gordura. Então, quando eu emagreço? Quando eu reduzo a quantidade de gordura corporal. Quando eu reduzo a quantidade de gordura corporal e mantenho a minha massa muscular, ou aumento a minha massa muscular, eu tô ganhando saúde, porque eu diminui o tecido gorduroso, aumentei a massa muscular, aumentei o tônus, melhorei minha mobilidade e tudo mais. Agora, vamos supor que eu comece a fazer uma dieta, ou que eu comece a tomar uma medicação, e eu me negue a comer. Quanto menos eu como, menos peso eu vou pesar, maior é a minha perda de peso. Então, quanto menos eu como, maior é a minha perda de peso. Mas perder peso é perder massa total. O que você está perdendo de massa total? Água, músculo e talvez um cadiquinho de gordura. Porque quando a gente faz uma restrição calórica absoluta, não obrigatoriamente a gente vai perder o tecido gorduroso. Porque o tecido gorduroso, do ponto de vista evolutivo, ele foi um ponto de partida para a nossa sobrevivência. Porque ele é a nossa reserva de energia. Imagina que os nossos amigos das cavernas, né, o homem mais primitivo, ele não tinha geladeira, não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha micro-ondas. Então, comeu agora e talvez amanhã não tenha o que comer. Então, eu preciso armazenar isso na forma de energia, tecido gorduroso. E vou gastando isso lentamente.
O que nós estamos queimando aqui? Atividade física de baixa intensidade e longa duração, conversar. Queimamos gordura. Quanto? Pouquinho, porque uma molécula petitinha tem um tantão de energia. Se eu vou lá e decido parar de comer, a gordura não era para sobrevivência? Era não, é. A primeira coisa que o corpo vai fazer é o quê? Tô em perigo. Epa, vamos parar de gastar agora. Vamos desligar rotas metabólicas. E vamos desligar rotas de onde? Do tecido muscular. Vai ficar sonolento, quieto, cansado. Então, você vai ficando menos ativo, né? Vai comendo menos, vai ficando menos ativo. Aí vai fazendo menos exercício. E assim vai, é uma roda viva. E no final vai culminar no quê? Numa perda de peso grande. Mas não obrigatoriamente num ganho de saúde. Como a gente falou no início, o objetivo é traçar metas de saúde. Sim. E metas de saúde tem a ver com perda de gordura e aumento ou manutenção da massa muscular. E não a perda também da massa muscular. Acontecer pequenas perdas, quando o paciente tem uma grande massa gordurosa a perder, é normal. Mas não é o que a gente tem visto nesses tratamentos. E uma coisa que acontece hoje é que parece que não é mais legítimo sentir fome. Então, não sei se já viram isso, parece que as pessoas não querem mais sentir fome. Eu adoro sentir fome. Fome é fisiológico, é normal. Mas eu falo no sentido porque... Eu adoro sentir fome, eu adoro comer. Não, mas deixa eu te explicar o sentido do que eu tô falando. Eu entendi. Hoje eu não como mais pelo horário social. Porque pra mim é importante entender que eu estou sentindo fome. Sim. Esses dias a minha filha falou isso pra mim. Como que eu sei que eu tô sentindo fome? Então, quando você sente fome e você se nutre daquele alimento ali que tá te nutrindo, você não estar só comendo porque é meio-dia, nossa, o corpo é outro, a mente é outra. E eu até lembrei de uma pergunta, porque eu estou melhor do que antes, né, de casar, antes dos filhos. E, em números, em dados. E isso pra mim é muito impressionante, porque eu não acreditava nisso até pouco tempo atrás. Na segunda gestação, eu engordei 25 quilos. E aí eu perdi 10 por conta própria. E depois eu procurei ajuda, porque onde que eu perdi os 15 e hoje o meu peso e a minha composição corporal é melhor. Mas eu tive uma fase muito carbofóbica e frutofóbica. Uhum. Porque o meu processo de emagrecimento foi pelo low carb. E aí eu fiquei, sei lá, uns 2 anos. Era abacate, morango, só podia abacate, coco e as berries. Nossa, eu comi uma banana e eu me sentia péssima. E o carbo... Péssima emocionalmente. Sim, emocionalmente. Culpa. Demais, mas é uma banana, porque eu sempre comi bem. Eu não gosto de desembalar, eu gosto de descascar. Só que eu comia muito, sei lá, não tinha essa conta aí que vocês fazem. Mas eu tive muita fase Hoje eu funciono melhor no low carb. Eu gosto, principalmente por conta do mental, eu não sei te explicar. Renata, mas talvez não seja low carb, talvez seja o certo. Pode ser, né? Porque a gente vive num mundo que tem muito carboidrato espalhado. Simples, extremamente industrializado, quantidades muito altas de açúcar escondido em todos os alimentos. E aí, quando você faz uma dieta adequada, ela vai ter menos carboidrato. Entendi. E aí, a gente fica até achando que é low. Às vezes não é low. Às vezes ela tá ali com 50% de carboidrato complexo, misturado na fruta, no legume, entendeu? Ela não tá, não tá aquele carboidrato descarado no pão, na rosca, no bolo, no biscoito. E aí parece que ela é low carb, mas às vezes não, às vezes ela é só uma dieta normal, adequada. Porque o que aconteceu? Com esse tanto de modismo, as pessoas também perderam o prumo do que é uma dieta equilibrada. Igual sua menina não sabe o que é sentir fome, e é importante ela aprender. Começa pelo relógio, eu falo isso muito para os meus pacientes. Tem menos de 3 horas que você comeu, então não é fome, é vontade de comer. Bebe água, muda o foco. Toma um chá. Porque provavelmente não é fome. Isso é importante a gente entender isso. O nosso corpo funciona muito bem com o jejum, a grande maioria. O jejum é fisiológico, né? A gente não prescreve jejum para todo mundo, porque as pessoas que vivem na abundância da caloria precisam devagar, né? Porque o corpo precisa aprender a gastar.
Entende? Se eu tô lá com um corpo cheio de gordura, um corpo que sabe muito bem acumular gordura, aí de repente eu tiro a comida dele de uma vez, ele também não vai gastar aquela gordura, vai consumir com a massa muscular, que é o que a gente acabou de falar, e ele vai ficar sonolento, apático, né, sem vontade de fazer nada, deprimido. E o que está faltando? Está faltando você adequar a dieta e ensinar esse corpo a gastar gordura. Né? Então, os jejuns, as dietas mais equilibradas, elas ensinam o corpo a consumir a gordura como fonte de energia. E aí a gente vai achando o jeito de cada paciente, porque comer é mais do que só matar a fome ou se nutrir. Comer é social, comer tem a ver com a sua história familiar, emocional. Então a gente precisa achar o caminho individual de cada pessoa. E não está errado sentir fome, nem está errado sentir vontade de comer. Só que não dá para se render o tempo inteiro à vontade de comer. Por quê? Porque eu misturo ela com as minhas emoções perturbadas, isso vira compulsão. E não é só o alimento. Aí vai transferindo para outras coisas também. Então eu sou compulsiva com comida, com compras, com jogos, com tudo. Aí vai virando uma série de compulsão, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas precisam alinhar o jeito de comer. Então, o que aconteceu? Você estava numa fase onde você podia tudo. Estava comendo para 2. Aí, você percebeu que não estava dando certo, que não conseguia mais perder peso, aí você decidiu retirar um alimento. O que a gente faz? Isso deve ser assim na psicologia, hein? A gente põe a culpa em alguém. Então, a culpa é do arroz, a culpa é do pão, a culpa é da padaria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o arroz, o pão, a fruta, porque é isso que está me fazendo engordar. Então, a gente transfere a culpa. Vai emagrecer? Vai. Porque a base do emagrecimento é balanço calórico negativo. Comer menos e gastar mais. Se você está comendo... Conta matemática. Isso. A base inicial é essa. Não é só isso, mas a base é essa. E aí você tira um componente importante, que tem uma oferta calórica grande na sua vida. É lógico que você vai perder peso. Outro ponto importante, a fome que a gente tem a ver com a comida que a gente come. Então, se a gente só come pão, a gente tem fome de carboidrato. Se de repente a gente tira o carboidrato, né, mesmo de uma maneira não orientada, né, igual você falou, eu tirei tudo, fiz uma low carb. Não, eu tava orientada. Ah, tava? Você vai... Ah, então, perdão. Então, você foi lá e tirou o carboidrato, né? Você perdeu o peso. Aí, a sua fome é de carboidrato agora? Não. Não é. É interessante você falar isso, porque hoje, claramente, meu corpo usa gordura como fonte de energia. E a minha fome é de gordura. Eu até brinquei ontem, né? Que tava escrito, a hora que eu li sua frase lá, como é que é no Morna? Não sei se é morna. Não sei se é morna. Eu falei assim, como é que eu vou contar pra ela que eu gosto de torresmo? Porque eu faço torresmo na air fryer. Mas é uma licença poética, é isso? Não sei se é. Qual que é a diferença de fazer ele na air fryer ou ele... Eu sou a favor da gordura natural dos alimentos. Eu cozinho com banha de porco num volume muito pequeno, ou azeite. Eu não uso refinados, eu não uso processados. Mas, por exemplo, eu não vejo problema nenhum no torresmo. Socorro. A gente quer falar sobre isso? Se você for brigar, a gente pode passar pra próxima. Não. Você quer o botão vermelho, Renata? Não? Não, eu tô pensando em outra pergunta aqui rápido. Deixa eu só falar um pouquinho disso, que talvez isso sirva para alguém. O que você falou é legal. Né? Eu não gosto de desembalar, eu gosto de descascar. Eu prefiro não usar refinados. E aí entra que a maioria dos óleos são refinados. Sim. Agora nós vamos traçar só um esclarecimento rápido para as pessoas entenderem. E talvez isso vai trazer luz na sua cabeça. 1 grama de manteiga tem 9 calorias. 1 grama de azeite tem 9 calorias. 1 grama de banha tem 9 calorias. 1 grama de margarina tem 9 calorias. O que eu tô falando? Esse grupo é o grupo das gorduras. Todas as gorduras são iguais? Não, são iguais somente na quantidade de caloria ofertada por ml. O azeite é uma gordura monoinsaturada. Isso faz muita diferença para a nossa saúde, formação das nossas membranas. A banha, ela tem uma parte que é saturada e uma parte que é monossaturada. Por isso que ela caiu meio que nesse lugar aí de queridinha. Mas ela tem muita gordura saturada, tanto que ela é sólida à temperatura ambiente. Isso é um problema? É um problema para a saúde cardiovascular. Por que talvez não seja um problema para você?
Porque na sua frase você falou, eu uso só um pouquinho. Eu não faço, por exemplo, fritura de imersão, eu não como. É aquele da panela ali pra... Só um pouquinho. Outro ponto importante. Quando eu não como muito carboidrato, eu realmente preciso achar uma outra fonte de energia. E aí, de caloria. Essa fonte pode ser a gordura ou pode ser a proteína. Só que proteína dá saciedade rápida e gordura também. Aí o que o paciente vai escolher? Normalmente o que ele tem mais preferência. De sabor, de palatabilidade. Então você vai caminhando para esse lugar, que aí vem essa questão da individualização, da sua história. Por que não é legal comer torresmo? Não é legal comer torresmo todos os dias. Uma vez por mês. Olha só o que eu vou falar para você, que você vai guardar no seu coração para sempre. Não existe dieta ruim. Não existe dieta ruim. Existe alimento ruim. O que é isso? Ou o contrário, né? Não existe um alimento ruim, existe uma dieta ruim. Acho que talvez assim seja mais fácil de entender. Então vamos lá. Eu posso falar para você que torresmo é ruim? Não, porque você gosta. Mas se todos os dias tem torresmo na sua alimentação, aí o torresmo ficou ruim e a dieta ficou ruim, entendeu? Entendi. Então esse é o parâmetro que a gente tem que trazer. Primeiro, não é só a caloria. As calorias não são todas iguais. E os alimentos também comportam diferente no nosso corpo. Então, um alimento que pode não ser um problema, pode virar uma dieta ruim porque a incidência dele é alta. Então, se eventualmente você come o torresmo, isso pode não ser um problema para você. Se todos os dias você come um torresmo, a sua dieta e o alimento que você escolheu é ruim. Por quê? Porque ali tem uma quantidade grande de colesterol, também de gordura saturada, que a coitada da monossaturada nem vai dar conta de resolver o problema da quantidade saturada que está ingerindo. Entendeu? Outro ponto importante. A gente não come... como que eu vou explicar? A comida, ela é tudo misturado. Então, tipo assim, você não come só carbo quando você está comendo uma banana. Como você não come só o torresmo quando você está comendo... come só gordura quando você está comendo torresmo. Então, o alimento, ele carrega muita coisa com ele. Então, o carboidrato da banana é legal? Da fruta é legal, por quê? Porque tem fibra, tem vitaminas, tem minerais, tem um tantão de coisas que vão te ajudar, que às vezes você não vai achar só num pão. Entendeu a diferença? Sim. E a mesma coisa, eu vou comer um abacate, tem muita gordura, eu vou comer castanha oleaginosa, tem muita gordura? Tem, mas ali tem muita vitamina, tem muitas substâncias que são nutricionalmente adequadas para o meu corpinho, diferente às vezes do torresmo. Sim, ufa, o torresmo fica. Entendeu? Sim. Uma vez por mês. E é interessante você falar porque eu viajei com o pessoal para fazer um trekking e eu avisei sobre o glúten e eu sinto muita falta de proteína e esses lugares de viagem, a proteína é muito complexa de carregar e levar por conta de armazenamento. E aí teve uma noite da pizza. Aí eu pensei, vou ali, cozinho 5 ovos e como, a chata, né? Falei, vou fazer a descolada, entrei na pizza. Eu passei mal uma semana. No outro dia eu tava assim, foi o último dia, não tinha trekking, graças a Deus, mas eu tava assim, péssima. Que aí acne, intestino não funciona, me deu enxaqueca. Tipo assim, eu entrei em colapso, sabe? E eu lembro claramente o dia que a minha médica falou pra mim, eu gostava de cerveja artesanais, eu gostava do sabor. Ela falou pra mim que cerveja era pão líquido. Desde então, eu parei de gostar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o álcool. Existe alguma quantidade segura? O álcool, menopausa também, né? O álcool impacta. Existe um álcool menos ruim? Tá. Antes da gente falar do álcool, é importante o que você falou. Eu vou ser a chata do ovo cozido ou eu vou entrar na de todo mundo? Existem duas coisas que são muito importantes quando a gente fala de alimentação e ser humano. A exclusão, ela é tão perigosa quanto a hiperexposição. O que eu quero dizer com isso? Quando você tira totalmente um alimento da sua vida, é tão perigoso, entre aspas, quanto você se embebeda dele todos os dias. Então, se você só come farinha, é ruim. Se você tira toda a farinha, é ruim. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai se adequando ao padrão alimentar. Então, você não vai tendo mais todas as enzimas para aquilo que você não está tendo mais. Qualquer quantidade vai soar como uma bomba atômica. Sim. Entendeu? Então, talvez a sua reação exacerbada tenha sido porque você estava excluindo o alimento há muito tempo.
Quem não pode de jeito nenhum comer glúten? Quem tem doença celíaca. Pacientes que têm intolerância como você, tem que ser muito parcimonioso, né? E muito tempo sem comer, e de cara numa pizza feita de farinha refinada, às vezes com a fermentação até química, vai realmente passar mal. Por quê? Porque estava há muito tempo o alimento excluído. Então faz mal. O álcool, a gente não orienta. A gente não tem uma orientação para o álcool. Então, assim, o paciente chega e fala assim, mas eu quero continuar bebendo. Olha, o ideal é que você não beba. Primeiro, que cada ml tem 7 calorias, engorda. Segundo, que é caloria vazia. Você já viu álcool com vitaminas e minerais? Não fizeram ainda? Não. B12, vitaminas. Não tem nada Então, adicional. Gente do então céu. assim, e para as dependências, qualquer tanto pode ser muito. Então, a gente não orienta. O que a gente orienta? O que a gente explica para o paciente? Que o ideal é que ele reduza o consumo e que ele tenha controle sobre o consumo. Né? A gente não incentiva o consumo e desestimula o consumo diário, sem regras. Eu brinco, eu falo assim, sabe por que a gente vive a epidemia da obesidade? Porque as pessoas não sabem contar. Eu vou ali tomar uma cervejinha. Nossa, Se toma 12 latinhas. Se todo mundo tomar só uma cervejinha, tava tudo certo. Vira 7. Né? Eu vou comer só um pouquinho de bolo. Aí come 3, 4 pedaços. Então, se a gente soubesse contar, pesar, provavelmente a gente estava vivendo esses problemas. O álcool a gente não estimula. O que é comida de verdade? Porque eu acho que nós esquecemos. O que é comida de verdade? Essa expressão, hoje usa-se muito essa expressão, né? Comida de verdade. Na verdade, é uma intenção de resgatar a comida feita em casa, menos processada. Não é não industrializados, porque se eu vou num supermercado e compro o arroz, ele foi industrializado. Mas se eu compro um arroz já cozido, só para pôr no micro-ondas, um macarrão, já, entendeu? Aí isso é uma comida ultraprocessada. Então, resgatar, cozinhar em casa, resgatar, programar a alimentação, a diversidade da alimentação é comida de verdade. É comer a comida que você faz, que você prepara e não que você desembala. Isso é quase que contracultural hoje, apesar de ser uma tendência de falar, eu gosto de comer comida de verdade, mas para as pessoas mudarem a chave, né, como você mudou, Renata, é difícil. Porque a gente vive num movimento onde as pessoas falam que não tem tempo. Isso é quase que uma frase automática. Não, mas eu não tenho tempo para isso. Nossa, mas eu chego em casa cansada, eu não vou poder fazer isso. Mas eu não tenho disposição para fazer minhas marmitas e deixar tudo pronto. Então, volta. As pessoas não querem fazer. Elas querem que alguém faça. Lembra do eu quero ser emagrecida, eu não quero emagrecer? Você falou da chavinha, né? Eu lembrei dela agora. A chavinha da autorresponsabilidade. Né? Então, é a chavinha. Se você quer mudar a sua vida e a sua saúde, você vai precisar de passar no sacolão. Você vai precisar de aprender a descascar, cozinhar melhor com o que você tem. Hoje tem famílias que não têm fogão em casa, gente. Eu atendo famílias que não têm fogão em casa. Eu falei, pensando, né, que eu estaria aqui com você ontem, eu virei pro meu esposo e falei assim, nossa, eu não tenho iFood no meu telefone. Eu também não tenho. Eu não tenho. E eu acho isso... Eu fico... Sério, parece que me deu uma emoção de olhar para você e falar isso. Eu não tenho, gente. Que coisa boa. Porque eu vou pro meu fogão. Eu cozinho. Eu preparo o alimento da minha família e olha, isso é uma bênção para mim. Assim, para mim, sabe? Sim. Carla, olho para isso e falo, que coisa boa. Você tem essa disposição. E até assim, vamos supor que você seja um adepto 100% dessa comida encomendada. Existem escolhas e escolhas. Também existem opções, né? Então, assim, ali no seu cardápio, né, tem vários tipos de fornecedores. O que você está escolhendo? Então, começa mudando isso, né? Se tá tão difícil tirar o aplicativo do telefone, então começa mudando o seu cardápio, né? As escolhas, onde você tem pedido, o que você tem pedido. As mudanças, elas têm que ser sutis para elas serem realmente verdadeiras e elas continuarem acontecendo. Porque o que acontece hoje é que as pessoas, elas vivem muito além do tudo ou do nada. Né? Não é nem do 8 ou 80, a gente falava isso, né? Não, é do 8 ou 8 mil. Ou elas não estão fazendo nada, ou elas querem fazer tudo. E esse não é o caminho.
Porque aí a gente volta naquela frase que eu falei, né? Eu estou em construção. A gente precisa entender isso. Que eu não chego no 8.000 de uma vez. Não, é um processo. Isso. Então, 1 quilo é feito de gramas, né? Centímetros na cintura são feitos de milímetros. É importante comemorar as pequenas vitórias e validar essas pequenas mudanças, porque elas vão alcançando uma escala grande. Hoje, a gente tem muita dificuldade de explicar isso para as pessoas, porque as pessoas, como você falou na sua introdução, elas estão na velocidade 2. Só que o corpo não é velocidade 2. A vida não é velocidade 2. Né? Então, as emoções não são velocidade 2, né? Então, enquanto eu olhar para isso, assim, desse jeito para as coisas, ou eu vou sempre me frustrar, e aí eu vou colecionando frustrações. E tem gente que quer isso. Porque ele fala que quer emagrecer, mas tem um monte de tentativas que dão errado, e ele já sabe que vai dar errado, e ele continua ali naquele lugar colecionando essas frustrações, esses boicotes. E aí a frase é assim, isso não é para mim. Todo mundo toma o remédio e emagrece ou não. Todo mundo faz a dieta e emagrece ou não. Na verdade, não é isso. A pessoa não espera, ela não se deixa, ela não se permite transformar. Por que eu tô falando isso? Porque esses centímetros que eu falei, que vão virando grandes proporções em números de manequim, né? Essas gramas que vão virando muitos quilos, elas são esse processo de construção. E aí elas são pequenas memórias de triunfo que o paciente tem que ir acumulando. Né? Então nossa, olha, 1 centímetro a menos na cintura, 500 gramas a menos na balança. Nossa, mas só 500 gramas? Não, 500 gramas a menos na balança. Podia ser 500 gramas a mais. E aí, se eu vou construindo essa mentalidade de que é o meu ritmo, é o meu corpo, eu já judiei demais dele, eu preciso mudar essa minha mentalidade, eu consigo ter sucesso. Consigo, não é simplesmente emagrecer, mas eu consigo ser uma pessoa saudável. Não, e é tão gostoso quando a hora que você começa a gostar do espelho, você já esqueceu, porque a vitalidade, não ter dor, ter vontade de acordar, fazer atividade física, né, ir no banheiro, dormir bem, pra mim isso é impagável. É porque você está falando de todos os ganhos que vem junto com esse processo. Sim, exatamente. São muitos ganhos. E assim, é gostoso. Só que quando a gente quer tudo muito rápido, a gente não tem esse processo. Aí a gente tem só o resultado. Resultado não gera memória de triunfo. E aí não vai ao encontro daquilo, porque você usou essa palavra hoje 2 vezes aqui em 2 momentos, autonomia. Autonomia. Porque quando eu vou no processo muito rápido, aliás, não é no processo, quando eu vou nesse time muito rápido, eu não vivi o processo e, portanto, eu não consigo entrar nesse lugar de autonomia. E é interessante que quem não carrega o esforço não suporta o triunfo. Não. Então a questão, eu vou emagrecer por formatura, porque o vestido, porque eu tenho a viagem para a praia. Não se sustenta. Até porque, o que acontece, assim, é o que eu vejo no consultório. Aquilo foi tão sofrido que quando passa a formatura, a frase dentro da cabecinha dele é eu mereço. Eu mereço. E aí, o eu mereço vira um castigo. Porque o eu mereço é voltar muitos passos, é voltar lá Exatamente. atrás. É perder. Como ele não aprendeu a caminhar, ele cai de volta naquele lugar. Porque apesar de ruim, é o que ele conhece. É o natural. É o natural dele. Né? Então, o processo de emagrecimento, o cuidar da obesidade é tão difícil por isso. Porque as pessoas têm pilhas de memórias de frustração, de autodesapontamento, né? De eu dei conta para fazer tal coisa, agora eu não consigo mais. Então, fazem estratégias muito mirabolantes e depois elas não funcionam de novo na mesma intensidade. E aí aquilo vai acumulando dentro dela. E ela não entende que se ela for num ritmo mais lento, mas construindo esse caminho de aprendizado, de comer melhor, de autoconhecimento, de ter autonomia, não é a comida que manda em mim, eu que mando nela, né? Vai ficando diferente. E aí ele consegue alcançar esse pódio, que você falou, sem o eu mereço, porque o eu mereço já está ali, ele está merecendo tudo. Quando ele entende que tudo é uma vitória, ele não volta para o eu mereço
Quando ele entende que o eu mereço a saúde e a vida, né? Exatamente. Sim, é um movimento de Eu vida. mereço a saúde e a A vida. liberdade, né? Porque a obesidade é uma doença que te tira toda a liberdade. E, Ana, eu tenho um sobrinho que já faleceu, que ele tinha uma doença rara. E tem uns 3 anos que eu tive uma experiência com ele no hospital, que fazia anos que eu não via ele pelado. E aí eu teve uma questão, né? Eu fiquei um período com ele e eu fui trocar uma fralda. E na época ele tinha uns 16 anos, ele tinha o peso do meu filho de 5 anos. Então era uma cabeça com um corpo que pesava 15, 20 quilos. Definhado, né? E pra mim, ele me fez ter essa percepção e essa concepção que é um desrespeito com Deus eu não cuidar do meu corpo. Porque Deus me colocou aqui para viver algumas experiências para o desenvolvimento das minhas virtudes, do meu caráter e da minha alma. E ele me deu um corpo que eu sou inquilina. E cabe a mim cuidar desse corpinho. E eu sei que você compartilha um pouco disso, né? Essa experiência dentro da minha família me trouxe isso de uma forma muito latente. Para mim, eu não esqueço essa imagem e eu vejo o meu corpo como templo e eu sou uma boa inquilina. Eu queria saber o que você acha disso. E como que é isso para você? Como o seu sobrinho não tinha outra escolha, né? Aí o corpo dele precisava passar por todas essas dificuldades, por toda essa limitação, porque fazia parte da doença e talvez até da história, das marcas que precisavam ser geradas na sua casa. Eu não sei, né? É diferente de quem não tem a doença e de repente decide maltratar o corpo. Ou tem uma doença que tem manejo, como a obesidade, como diabetes, como hipercolesterolemia, e decide não cuidar. Então, o corpo é templo, sim, do espírito. Eu falo muito que não tem como a gente deixar o nosso rastro sem o corpo. Então, assim, como é que você vai passar por essa terra sem um corpo, né? Você precisa desse corpo. Ele materializa a sua existência, né? Você precisa do corpo. Então, como você tem cuidado do corpo? E aí, aqui, cabe, assim, uma grande reflexão. Primeiro, que cuidar do corpo não é idolatrar, porque idolatria também é pecado. E o desleixo, o abandono também, nesse caso. Então, assim, o caminho do meio, ele é difícil de ser alcançado. Que é onde você não vai fazer tudo para ter um corpo estético, mas para ter um corpo útil, saudável, que funciona para cá. Né? Que te dê longevidade, que te dê autonomia, que te favoreça a crescer dentro da sua jornada, experimentar coisas, levar pessoas para essa experimentação também, porque mais do que o que acontece comigo, é o que acontece comigo para você, para você. Então, assim, não é simplesmente para mim, mas tudo que acontece comigo, que eu consigo transpor para a vida da Renata, da Carla, faz toda a diferença. Não represa em mim, mas eu preciso do corpo para isso. Preciso do corpo. Então, se eu preciso do corpo, tem que cuidar do corpo. E o corpo te dá sinais o tempo inteiro. A gente acostuma com bom e com ruim. Então, o corpo te dá sinais o tempo inteiro. Ele te grita o tempo inteiro. Você precisa aprender a ouvir e a respeitar. Porque às vezes a gente até escuta, mas a gente não respeita. Né? Então, é isso. Corpo, para mim, sim, é templo do Espírito, é casa do Espírito Santo. E é um lugar onde a gente precisa cuidar o tempo todo. Independente do que a gente tenha. Tem que cuidar. Eu imagino que o seu sobrinho foi muito bem cuidado. Foi muito bem cuidado e eu acredito que os planos, né, dos aprendizados de o que ele veio fazer aqui, você aceitar, inclusive, né, uma experiência dessa é acima do nosso entendimento racional. Então, assim, cuidar do corpo é importante. A gente não cuida do bebezinho, né? Jesus veio ao mundo, precisou de um corpo. Sim. Né? Depois de crucificado, José de Arimateia pediu para tirar o corpo dele de lá e ser sepultado. Então, assim, é importante o corpo. Não é uma coisa de tratar de qualquer jeito. Sim, né? sim. Tem que tratar direitinho. E Ana, o que o seu pai fez na sua vida que foi essencial para você se tornar a mulher que você é hoje? Meu pai, meu pai Davi Araújo,
É? Não sei. Você tem mais de um pai? Não, é porque eu tenho meu pai celestial, né? Ah, sim. Meu pai espiritual. Não, é o pai da... O pai representante sim, aqui. Sim, O pai sim, terreno. sim. Sim, o pai terreno. A história do meu pai e da minha mãe é uma história bem complexa. Eles não foram casados, viveram um tempo juntos. Meu pai teve 3 esposas. Eu tenho irmão de cada uma das ex-mulheres dele. Então, meu pai deu esse presente, né? Eu tenho 3 irmãos muito preciosos que me ajudaram muito na minha caminhada, nesse meu processo de construção e me ajudam até hoje. E acho que isso foi o mais importante, né? Apesar de ele ter os problemas dele de relacionamento com as mulheres dele, isso não afetou a nossa relação, nem de filho com ele e nem entre os filhos. Entendeu? Então, houve alguma sabedoria aí. Legal. Houve alguma sabedoria. Não aprovo, nem reprovo, não estou aqui para fazer esse julgamento. Mas acho que esse foi o maior presente, né? A gente não perdeu o convívio, nem com ele, à medida que ele mudando de casamento, nem com os nossos irmãos. Eu acho que isso foi muito importante. Ok. Ana, conta para nós, e você pode usar a sua câmera, onde é que as pessoas podem te achar, né, nas redes sociais. Bom, o meu arroba é doutora Ana Cristina Pro, e Pro pode ser de professor, profissão, propósito. Você pode completar do jeito que você achar melhor. E lá tem um link, que tem o site, e tem onde você me encontra em mais outras plataformas, que eu falo assim, né? Sim. É isso. Ana, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Carla, obrigada também. E você que esteve aqui conosco até agora, mais uma vez, principalmente os nossos ouvintes recorrentes, muito obrigada por mais uma vez estar aqui. E encaminhe, né? Encaminhe para quem você acredita que possa ter algum tipo de edificação, usando aqui uma palavra da Ana, ao ouvir esse episódio. E quando você avalia o nosso episódio no Spotify, ou curte e comenta no YouTube também, isso é muito importante para o nosso projeto aqui, para o nosso trabalho. Muito obrigada e eu espero vocês no próximo episódio.